Bom, professor, como você deve ter visto, né, conforme a Mel foi mandando as atualizações, né, dos cronogramas, eu fiquei responsável para aprofundar, né, um pouco mais no teorema do impulso, que é o tópico 3, e depois, no próximo vídeo, eu vou aprofundar também não só da relação do impulso, mas também da quantidade de movimento com as leis de Newton. Então, vamos lá. No que consiste, afinal, né, o teorema do impulso? O teorema do impulso nos diz que o impulso da força resultante que atua sobre um corpo em certo intervalo de tempo, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento do corpo nesse mesmo intervalo de tempo. Ou seja, em outras palavras, isso nos diz que quando uma força X ela é aplicada sobre um corpo, né, num determinado intervalo de tempo, pode vir a acontecer, né, ocorrer uma certa variação na quantidade de movimento desse corpo. E isso é dado, né, resumidamente pela fórmula IR é igual a QF menos QI, onde IR é o impulso, né, é o impulso da força resultante, QF é a quantidade de movimento final e QI é a quantidade de movimento inicial. Duas coisas muito importantes também que eu acho válido a gente lembrar são as unidades de medida, né? Onde a unidade de medida do impulso é N por S, né? Newtons por segundo. E a quantidade. E a unidade da medida da quantidade do movimento é kg, né? O quilô, por metros por segundo. A segunda coisa também que eu acho muito importante é explicar o porquê dessas setinhas, né? Porque tanto o impulso quanto a quantidade de movimento são caracterizados como grandezas físicas. Então, relacionam a força, a velocidade, a massa, enfim, tudo que envolve, todos os conceitos que envolvem, que são envolvidos quando a gente vai estudar, né, o movimento. Então, por isso que ambos, né, são grandezas físicas, são grandezas vetoriais, que vêm de vetor, então possui módulo, que são aquelas, como se fosse uma barrinha, né, que a letra, a sigla fica no meio dessas barrinhas, desses dois tracinhos, e possuem também direção e sentido, por isso que tem essa setinha em cima, né, o vetor normalmente ele é dado pela setinha e com a sigla ou com a letra. Isso é o básico. Agora, para finalizar, eu vou fazer a resolução de um exercício aqui, né? Peguei essa questão aqui da internet e vou resolver também. Vou tentar resolver no caso, né? Porque meus botões não funcionam muito bem com exatas, mas vamos lá. Um brinquedo consiste em um fole acoplado a um tubo acoplado a um tubo plástico horizontal que se encaixa na traseira de um carrinho, inicialmente em repouso. Quando a criança pisa nesse fole, comprimindo até o final, o ar expelido impulsiona o carrinho. Aí a gente tem a imagem, né, aí. E depois, considere que a massa do carrinho seja de 300 gramas, que o tempo necessário para que a criança comprima completamente o fole seja de 0,2 segundos e que ao final desse intervalo de tempo o carrinho adquira uma velocidade de 8 metros por segundo, admitindo desprezíveis todas as forças de resistência ao movimento do carrinho. O módulo da força média, aí tem Fmed, né, que é uma abreviaçãozinha, o módulo da força média aplicada pelo ar expelido pelo tubo sobre o carrinho, nesse intervalo de tempo, é igual a... Então, vamos lá, a gente vai usar, né, acredito eu, espero em nome de Jesus, a gente vai usar a fórmula do impulso, que diz lá que o impulso, que também pode ser dado por ΔQ, depende, vai ser igual à variação do movimento. Expandindo essa conta, deixa eu já, né, ir escrevendo aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem que o impulso, ele vai ser igual ao ao ΔQ. Expandindo isso daqui, o impulso ele também pode ser dado por F, que multiplica ΔT, a variação do tempo. Mais pra frente eu vou explicar isso daqui, porque isso daqui tem a ver da relação do impulso com as leis de Newton, mas no próximo vídeo eu vou explicar. Isso daqui vai ser igual a QF, né, que é a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial.
né? Isso aqui, a variação da quantidade de movimento é a final menos a inicial. Só que aqui no início diz que inicialmente esse carrinho ele tá em repouso. Então a inicial a gente corta porque é nula, vale 0, então é indiferente. Então vai ficar F que multiplica ΔT igual a QF. Agora a gente vai substituir. A força a gente não tem, porque é o que a gente vai descobrir. A variação de tempo vai ser 0,2, né? Que 0,2 que é a final menos a inicial, que é 0, vai ser 0,2 do mesmo jeito. E a quantidade de movimento final vai ser, na realidade, 0,3 vezes o 8. Né? Porque a gente passou de 300 gramas para 0,3, né? Porque a gente precisa alterar a unidade de medida. Aí isso daqui vai ficar F vai ser igual a 0,3 vezes 8 vai ser 2,4. 2,4 sobre 0,2, né? Porque o 0,2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Isso aqui vai ficar igual a F, igual a uma força, né, resultante de 12 newtons. Então é isso, essa parte inicial foi bem basicazinha mesmo. Peguei um exercício pra gente ver, né, como que esses conceitos, como que a fórmula funciona também.